Oi, nono ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Essa é a nossa primeira aula de história, nesse formato à distância, e a gente vai dar continuidade a tudo o que a gente estava estudando até agora em sala de aula. A gente estava estudando Primeira República, e eu acredito que vocês se lembrem que a gente já estudou a organização política e econômica da Primeira República. A gente estudou que a Primeira República o Brasil era uma economia ainda agroexportadora, o principal produto era o café, mas haviam também outros produtos como o cacau, a borracha. A gente estudou que a política brasileira era dominada pelas oligarquias, que havia muita corrupção, havia uma série de esquemas para que as oligarquias se mantivessem no poder. Então, a política do café com leite, a política dos governadores, o coronelismo que dava sustentação a essa política, o voto de cabresto. A gente viu também a Constituição de 1891, que determinava que uma parcela muito pequena da sociedade brasileira podia votar. Eu imagino que vocês lembrem, então, que a cidadania, a participação política durante a Primeira República era muito limitada. A gente, então, vai dar continuidade ao nosso estudo sobre a Primeira República no Brasil, mas hoje a gente vai estudar os movimentos sociais. O que é um movimento social? O movimento social acontece quando um grupo de pessoas se mobiliza para lutar por alguma causa social, política. Então, é uma forma das pessoas expressarem os seus desejos, lutando pelos seus direitos, ou lutando contra a opressão, lutando contra a injustiça. Então, é uma mobilização de indivíduos que lutam para alcançar algum objetivo ou para manter alguma situação na qual ele já vive e ele não quer perder. A gente vai estudar os movimentos sociais ocorridos durante a Primeira República até 1920. Porque até 1920, os movimentos têm uma característica local. Não são movimentos de oposição a todos aqueles aspectos que a gente viu que são muito negativos da organização política da Primeira República. São movimentos que reúnem pessoas que estão enfrentando alguma dificuldade local. Essas pessoas estão lutando ou para preservar alguma coisa que elas já conquistaram, ou então estão lutando contra a opressão, contra algum tipo de injustiça. Elas não estão pensando em nível nacional e elas não estão pensando em qualquer mudança política, da organização política do Brasil nessa época. Até 1920, todos os movimentos que vão acontecer no Brasil têm essas características. A partir de 1920, não. Quando a gente estudar os movimentos sociais que acontecem depois de 1920, o que a gente vai observar é que as pessoas que estão se movimentando, se mobilizando, se revoltando, essas pessoas começam a perceber que as mudanças só serão possíveis quando houver uma mudança política. Então vamos lá. Movimentos sociais na Primeira República. Nós temos 3 movimentos rurais, nós vamos estudar 3 movimentos rurais e um movimento urbano. Os movimentos rurais a gente vai estudar a Guerra de Canudos, a Guerra do Contestado e o Cangaço.
movimento urbano que nós vamos estudar é a revolta da vacina. Vamos começar pelos movimentos rurais. Aproximadamente 70% da população brasileira vivia no campo durante a Primeira República. E essas pessoas viviam em péssimas condições. A vida delas era muito precária. Por uma razão fundamental. Essas pessoas, na sua maioria, não tinham terras. As terras estavam concentradas nas mãos de poucas pessoas. O Brasil tinha uma concentração de renda muito grande. Não houve uma reforma agrária. E, portanto, a maior parte desses camponeses que vive no meio rural, essas pessoas não são proprietárias das terras que cultivam. Elas trabalham para um latifundiário, para um coronel que as oprime. Essas pessoas vivem de uma forma de que elas não têm nenhum direito, elas só têm deveres, elas devem favores a esses coronéis, elas são oprimidas por esses coronéis, por esses latifundiários. Não tem nenhuma perspectiva de melhora de vida. Além disso, há um enorme descaso dos governantes. Essas pessoas não são alvo de nenhum tipo de política que as proteja. Elas não recebem nenhum tipo de ajuda dos governantes. Além disso, sobretudo no Nordeste, as secas são constantes. Então, as condições climáticas do Nordeste agravam ainda mais essa situação de precariedade dessas pessoas. Desculpa, gente. A gente vai começar, então, pela Guerra de Canudos. Se há uma guerra, a gente tem que pensar que houve um enfrentamento. Que enfrentamento foi esse? Bom, tínhamos uma expedição militar lutando contra pessoas que viviam numa comunidade. Uma comunidade no interior da Bahia, Canudos. Essa expedição militar, em 1897, destruiu a comunidade. E por que isso aconteceu? Para a gente entender por que isso aconteceu, a gente precisa entender quem foi Antônio Conselheiro. Antônio Conselheiro era um cearense. O nome dele era Antônio Vicente Mendes Maciel. Ele vinha de uma família tradicional, tinha uma boa condição financeira, estudou num seminário para ser padre, desistiu no meio dos estudos, foi comerciante, professor, advogado prático, se casou e foi abandonado pela sua mulher. A verdade é que tudo deu errado na vida desse homem. E aos 40 anos, depois de abandonado pela mulher, e não só abandonado, ele foi trocado por uma outra pessoa, ele resolveu mudar de vida. E escolheu ser um peregrino. Um homem que é essa figura aqui que vocês estão vendo no slide, que se vestia dessa forma, que deixou a barba crescer, o cabelo crescer, andava de sandálias, amarrava o camisolão com uma corda. Ou seja, uma pessoa que abriu mão dos bens materiais e passou a dedicar a sua vida a divulgar a Bíblia. Ele passa a ler e interpretar a Bíblia para quem quisesse ouvi-lo. Ele vai pregando a fé católica pelo sertão nordestino, sempre com a Bíblia na mão, e ele faz profecias. Ele faz profecias do tipo: o sertão vai virar mar, e o mar vai virar sertão. Ou, o fim do mundo está próximo. E quando o mundo chegar ao fim,
a justiça divina será feita. E a justiça divina não falha jamais. A justiça divina é perfeita. Portanto, todas as pessoas que têm fé, que seguem os ensinamentos da Bíblia, que são boas, que são justas, serão salvas. E aquelas pessoas que não seguem os ensinamentos da Bíblia, que não têm fé e que oprimem os outros, que exploram os outros, essas pessoas serão castigadas. O Antônio Conselheiro também condena o regime republicano. E ele condena o regime republicano porque o regime republicano separa a igreja do Estado. Eu não sei se vocês se lembram, mas quando a gente estudou a Constituição de 1891, um dos artigos da Constituição era justamente esse, que a igreja não estaria mais unida ao Estado. O Brasil não teria mais uma religião oficial. E os casamentos realizados nas igrejas católicas não teriam mais valor legal. Os casamentos teriam que ser registrados em cartório. Ora, Antônio Conselheiro considera isso um absurdo. E, portanto, ele considera que a monarquia era um regime melhor do que a república. A república seria um regime de pessoas sem fé, pessoas que não respeitam a religião. Já a monarquia não. A monarquia seria um regime daqueles que seguem os ensinamentos da igreja. Muita gente começa a seguir o Antônio Conselheiro. Em 1893, ele reúne um grande número de seguidores, acredita-se que cerca de 8.000 pessoas. E eles vão peregrinando pelo sertão nordestino até que eles chegam no interior da Bahia e encontram uma fazenda abandonada à beira do rio Vaza Barris. Eles ocupam essa fazenda e ali fundam o Arraial do Belo Monte, depois conhecido como Canudos. A comunidade vai crescer rapidamente. Ela começa com 8.000 pessoas e chega a 25.000 moradores. Há estimativas de que ainda havia mais gente do que isso. Eu já li em alguns lugares que talvez estivessem morando ali 35.000 pessoas. Mas como não há um censo, não há um número definido, vamos ficar com 25.000. Acredita-se que foram construídas cerca de 5.200 casas. E aqui vocês veem uma imagem que seria isso aqui é uma litografia, né? Um desenho, mas que acredita-se que Canudos seria mais ou menos assim. Então, aqui nós temos a casa da fazenda, né? Uma casa abandonada, e em volta as 5.200 casas. Quem são as pessoas que moram aí? Para começar, são as pessoas que seguem o Antônio Conselheiro, né? Que aceitam as pregações de Antônio Conselheiro, acreditam naquilo que ele profetiza, naquilo que ele ensina das pessoas. A maioria dessa gente é muito pobre e eles estão fugindo basicamente da exploração dos latifundiários. É grande o número de pessoas pobres que viviam nos latifúndios lá dos coronéis, oprimidos, vítimas de uma série de violências, e que, ao saber que existe uma comunidade no interior da Bahia, onde eles podem talvez ter uma vida melhor, e também acreditando nesse conjunto de profecias que o Antônio Conselheiro dizia, essas pessoas arrumam suas coisas, juntam a sua família e vão para Canudos. Chegando lá, eles conseguem um terreno, um pedaço de terra, no qual eles vão construir uma casa, vão criar gado, cabras, galinha, boi. Tem uma terrinha para plantar. Não há
propriedade privada nessa comunidade. Todos são iguais. Portanto, não há opressão, não há exploração do latifundiário em relação ao seu empregado, porque aqui ninguém é empregado de ninguém. Todos são iguais e vivem sob a orientação religiosa de Antônio Conselheiro. Antônio Conselheiro, e o próprio nome que ele passa a ser conhecido diz, é o cara que dá conselhos, que orienta, que mostra o melhor caminho que essas pessoas que vivem nessa comunidade devem seguir. Essa comunidade começa a incomodar os poderosos da época. Porque os coronéis estão perdendo mão de obra, a Igreja Católica está perdendo fiéis, e as autoridades consideram a comunidade um bando de fanáticos religiosos que, portanto, são perigosos, são uma ameaça à ordem e ao progresso. A elite intelectual, as classes médias, as autoridades, a elite econômica se sente incomodada em saber que existe uma comunidade com cerca de 25 mil pessoas que não vão à igreja, que não obedecem nenhum coronel e que tem uma interpretação muito particular da Bíblia Sagrada. Além disso, essas pessoas defendem que a República não é uma forma de governo aceitável, porque a República separou o Estado da Igreja. Ora, o que começa-se a falar dessa comunidade é que eles são uma ameaça à ordem e ao progresso. Lema da nossa bandeira republicana. Eles são uma ameaça ao regime republicano. E, gente, estamos em 1893, 94, 95, até 97, quando ela vai ser destruída. A República acabou de ser proclamada. A República foi proclamada em 1889. Ela ainda está se consolidando. É uma forma de governo ainda muito recente. Começa-se a construir uma imagem de Canudos como se fossem pessoas fanáticas, muito perigosas, porque pretendem, quem sabe, organizar um movimento que derrube a República. Portanto, são vistas como pessoas subversivas. Mas elas incomodam também porque os coronéis perdem os seus trabalhadores. Muitos coronéis estão com falta de gente para trabalhar, porque essas pessoas foram embora para Canudos. E a Igreja Católica se ressente da ausência de fiéis em várias igrejas, porque eles estão lá, em Canudos, e não precisam ir à igreja porque eles têm a orientação religiosa do Antônio Conselheiro. O fato de Canudos passar a ser visto como uma comunidade perigosa tem a ver também com o medo que as autoridades têm de que Canudos passe a servir de exemplo para o surgimento de novas comunidades. Então, Canudos é uma comunidade grande e a própria Canudos pode crescer e outras comunidades, seguindo seu exemplo, podem surgir também pelo interior do Brasil, agravando os problemas que os coronéis e a Igreja Católica estão enfrentando. Quatro expedições militares foram enviadas a Canudos. O pretexto foi a recusa de Antônio Conselheiro em pagar impostos. Realmente havia chegado um documento exigindo que a comunidade fizesse o pagamento de alguns impostos, mas Antônio Conselheiro ignorou essa exigência, rasgou o documento e bancou que se o governo não faz nada pela comunidade, eles também não têm que pagar impostos.
no dia 5 de outubro de 1897. A comunidade estava totalmente destruída. Eu vou passar para vocês agora um vídeo. Ele é pequenininho, acho que tem 3 minutos, uns 4 minutos. Mas ele é interessante porque ele faz uma síntese desses fatos que eu acabei de apresentar para vocês, mas ele também tem algumas imagens bem interessantes que vão ajudar vocês a entender ainda melhor essa comunidade e por quê e como ela vai ser destruída. Vou passar o filme para vocês. O verdadeiro Brasil nos aterra. Trocamo-lo de bom grado pela civilização mirrada que nos acotovela na rua do ouvidor. O Brasil não conhece o Brasil. Em 1897, a Guerra de Canudos termina de forma trágica para milhares de brasileiros. Esta história é narrada por Euclides da Cunha em Os Sertões, um clássico da nossa literatura. Ainda que influenciado pela ciência evolucionista da época, o que lhe rende algumas contradições, o livro é um extraordinário poema épico. Além de estudar com detalhes a terra e o homem do Nordeste, ele discute a nossa própria nacionalidade e revela um Brasil completamente diferente do que se imaginava até então. No final do século XIX, o Arraial de Canudos se ergue no interior da Bahia. Mais de 20 mil sertanejos se reúnem em torno de Antônio Conselheiro, um beato que pregava seus princípios religiosos em peregrinações pela Caatinga. Conservador, não reconhecia o casamento civil, apenas o religioso. Rebelde, ignorava a cobrança de alguns impostos pelo governo. Profeta, ele previa a volta de Dom Sebastião, um antigo rei português morto há mais de 300 anos, e um destino mítico a seus fiéis. Em 1896, há de rebanhos 1000 correr da praia para o sertão. Então, o sertão virará praia, e a praia virará sertão. A comunidade se desenvolve criando bois e cabras e cultivando algumas lavouras. Não existe propriedade privada, tudo pertence a todos. Este projeto utópico de sociedade incomoda os republicanos brasileiros que acabavam de chegar ao poder e viam no fato uma possível conspiração monárquica. Decidem, então, invadir Canudos. A primeira expedição é um fracasso. Os fanáticos religiosos, como eram chamados pela imprensa, botam soldados para correr, armados apenas com paus, pedras e algumas poucas espingardas ultrapassadas. O mesmo acontece na segunda e na terceira tentativa. Desmoralizadas, as tropas federais dão um troco e voltam para arrasar Canudos com mais de 700 toneladas de munição. É o fim do sonho de Conselheiro. Pouco mais de 300 pessoas se rendem, a maioria mulheres e crianças. Mas os jagunços lutam até o final. Canudos não se rendeu. Exemplo único em toda a história, resistiu até ao esgotamento completo. Expugnado palmo a palmo, na precisão integral do termo, caiu no dia 5, ao entardecer, quando caíram os seus últimos defensores, que todos morreram. Eram 4 apenas. Um velho, 2 homens feitos
e uma criança, na frente dos quais rugiam raivosamente 5.000 soldados. O filme que vocês acabaram de ver iniciou-se falando de Euclides da Cunha. Não sei se vocês prestaram atenção, mas o filme começa falando de uma obra chamada Os Sertões, que é uma obra-prima da literatura brasileira. Como foi que esse livro foi escrito? O jornalista Euclides da Cunha, jornalista e escritor, ele foi convidado para estar presente no final do conflito. Ele estava em São Paulo, ele foi para a Bahia presenciar a destruição de Canudos. O objetivo dele era ver e narrar aquilo que ele estava vendo. Ele acabou publicando várias reportagens sobre o que ocorreu, que reunidas, 5 anos depois, se transformaram no seu livro mais célebre, Os Sertões. Pessoalmente eu tenho. É uma narrativa, é a dele, né, de uma pessoa, né, do final do século XIX, ainda muito contaminado com ideias de darwinismo social, mas ainda assim Os Sertões são um documento valiosíssimo sobre o que aconteceu em Canudos. E eu vou terminar a nossa aula com o mesmo trecho que o filme que vocês acabaram de ver termina. Canudos não se rendeu. Exemplo único em toda a história, até o esgotamento completo. Expugnado, palmo a palmo, na precisão integral do termo, caiu no dia 5, ao entardecer, quando caíram os seus últimos defensores, que todos morreram. Eram 4 apenas. Um velho, 2 homens feitos e uma criança, na frente dos quais rugiam raivosamente 5.000 soldados. Canudos é provavelmente não, é um dos mais trágicos episódios da nossa história. E é isso, gente. A gente agora vai estudar a Guerra do Contestado, e a Guerra do Contestado tem muitas coincidências, não são coincidências, mas muitos pontos em comum com a Guerra de Canudos.